Muito bom dia para você que está ligado na melhor e mais ouvida. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do programa Comunidade Ativa. Para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, das nossas plataformas digitais, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a você que está ligado através das ondas sonoras da Rádio 104 FM, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão. E esta semana nós temos aqui duas convidadas especiais, onde nós vamos tratar de um tema muito polêmico e muito importante para toda uma sociedade. Assim, para moradores de Alta Floresta, do estado de Rondônia e do Brasil inteiro, e um tema que obviamente é levado para todo mundo. O tema de hoje é combate à violência doméstica. Nós vamos falar do Agosto Lilás, onde nós temos aqui a presença da Elisângela Sobreira. Ela que é psicóloga do Tribunal de Justiça de Rondônia, é mestre em psicologia pela Unir, é professora na Farol, especialista em terapia familiar sistêmica. E a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Elisângela Sobreira e conhecer um pouquinho, né, sobre o Agosto Lilás, e juntamente com ela também a nossa convidada Joyce Carla Mancini de Oliveira. Ela é assistente social do Tribunal de Justiça de Rondônia, especialista em gestão social e políticas públicas. Nós vamos conversar sobre violência doméstica e o Agosto Lilás a partir de agora na sua 104 FM. E já vamos começar o programa de hoje. Quero cumprimentar aqui a psicóloga Elisângela Sobreira. Seja muito bem-vinda. Agradeço em nome da direção da rádio, né? Nossa diretora-geral Joslaine Dias. Também da nossa assistente, né? A Cleusa Tolotti. E também produtor Rudinei Bolcheiro. Seja bem-vinda aqui ao Comunidade Ativa, ao nosso podcast que tem feito o maior sucesso, viu? Muito bom dia, Elisângela. Realmente, tem feito mesmo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu agradeço. Sou psicóloga no município de Alta Floresta já há bastante tempo, né? Tenho participado de vários eventos aqui na rádio, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que aqui com o programa, né, da Poliane, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Sim. Mas eu já estive em outras programações, a gente sempre falando sobre assuntos que são importantes para a comunidade, inclusive hoje, né, falando sobre o Agosto Lilás. Né? Uhum. Então, trabalho no município de Alta Floresta já desde 2007, né? Não sei fazer conta de cabeça, mas há bastante tempo. Bastante tempo. Como psicóloga já. Mas sou moradora de Alta Floresta desde muito pequena, né? Então muita gente talvez se recorde aí desse tempo. Sim. De quando eu era mais menor, né? Como psicóloga do Tribunal de Justiça, trabalho desde 2009, né? Atuando nas áreas, em todas as áreas, né? Aqui de Alta Floresta, que seria, né, a infância, a área da criança, de família, né? A área civil, e também nessa área de violência doméstica familiar. Tá certo. Quero cumprimentar também e agradecer a presença da Joyce Carla Mancini de Oliveira, assistente social do Tribunal de Justiça aqui de Rondônia. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua profissão, de onde você veio, para que as pessoas pudessem ter um pouco de ciência antes de nós conversarmos aí sobre esse tema muito polêmico que é o tema violência doméstica. Bom dia a todos, bom dia, Poliana. Primeiramente agradecer o convite, né, de vocês. Eu estou trabalhando aqui em Alta Floresta, no Tribunal de Justiça, há um ano e 2 meses, mais ou menos. Mas eu já tive experiência na assistência social, trabalhei por um período de 1 ano e meio também, no município de Ouro Preto. E também atuei na Secretaria de Educação durante 3 anos. Então, a gente sempre veio, desde o início, né, de quando eu iniciei lá na assistência social, eu venho trabalhando com as pessoas a respeito dessa temática. Inclusive, nós vamos comentar hoje também sobre a importância de trabalhar essa temática na educação, com as crianças e com os adolescentes, bem como com os familiares. Então, eu espero que nós consigamos, né, deixar bem claro sobre o tema, falar o máximo que a gente conseguir, explicar bastante aqui, que vocês consigam absorver o máximo possível aqui. Então, é isso. Obrigada. Perfeito. E nós já vamos convidar aos ouvintes da Rádio 104 FM através do WhatsApp 3641-2667 para mandar mensagens, né? Porque muitas pessoas
não têm coragem de se apresentar e dizer que sofrem, né, a violência doméstica, né? Então, a você que conhece alguém, né, ou você que sofre com essa violência doméstica, você pode mandar aqui a mensagem pra gente, pode ficar tranquilo. Quem não quiser que a gente fale o nome pra, né, pra ser reconhecido, a gente não vai falar, a gente só vai frisar somente as perguntas, a gente só vai colocar em ênfase aqui no nosso podcast as perguntas, o que vocês devem fazer para quem sofre essa violência doméstica, porque a violência doméstica, Elisângela, ela não é somente aquela violência onde a pessoa é agredida fisicamente. A violência doméstica, ela acontece já assim, por muitos bastidores até chegar o finalmente, não é mesmo, Elisângela? E também, na sequência, Joyce já pode dar uma acrescentada nesse comentário. É justo, então. Nós estávamos até discutindo, né, um pouco a respeito dessa questão dos tipos de violência, né? E realmente é algo muito sutil, né, que acontece muito sutilmente. É tanto que é difícil até de a gente conseguir identificar, a princípio, essas situações de violência, né? Então, ela não inicia com a violência física. Ela, né, não começa assim de uma vez, né? Não, de forma alguma. Ela começa muito sutilmente, através de palavras, né? Ou através de ofensas, né? Ou de repente numa discussão, né? Chamando de louca, né? Denegrindo a imagem da pessoa, né? Ou fazendo com que a pessoa sinta que não tem domínio sobre o que é dela, né? Então, então, existem vários tipos de violência, né? A gente, na violência doméstica, quando se trata de violência doméstica contra a mulher, a gente entende que precisa existir inicialmente uma violência de gênero, e quando se trata de uma violência contra a mulher no âmbito familiar, é que entra o que a gente vai abordar mais, né, que seria a Lei Maria da Penha. Então, são vários tipos de violência que a gente sofre, mas nem todas entram no que a gente chama de violência contra a mulher no âmbito doméstico, né? Mas, como você disse, assim, né, são coisas que vão acontecendo aos poucos e que levam, às vezes, a uma violência física, mas nem sempre chega à violência física, né? Exatamente. Eles costumam normalmente, né, destruir a autoestima da parceira, né, fazendo com que ela se sinta menosprezada, diminuída, até o ponto de chegar à violência física mesmo, e aí ela acaba ficando naquele ciclo ali que é difícil de sair porque ela não consegue se identificar, ela não consegue se reerguer, né? Porque ela já não tem mais identidade muitas vezes. Ela já tá fraca, já tá sem força, né? Isso, já está fragilizada. Tipo assim, já deu preguiça de brigar, de discutir, de tentar se defender, mas muitas vezes também ela nem procura ajuda por vergonha. Sim. Perfeito. Por vergonha. Isso mesmo. A nossa sociedade, na verdade, é muito cruel com as mulheres, né? Assim, de várias formas, né? E é justamente isso, assim, atinge primeiro a autoestima, faz com que a pessoa perca a própria identidade, e aí quando ela não consegue se encontrar, né, é onde ela não consegue de fato sair daquele ciclo, né? A gente chama de ciclo da violência porque realmente tem um ritual, né? Então a gente consegue identificar o ritual quando ele começa a se repetir muitas vezes. Então ele começa, por exemplo, no que a gente chama de lua de mel, né? Que é aquele período em que a família tá bem, que o casal tá maravilhoso, a mulher recebe flores, enfim, né? Abre a porta do carro e assim por diante, né? Então, assim, eu tô citando algumas coisas no exagero, né? Mas realmente é quando tá tudo muito bem. E aí, de repente, acontece um atrito, um desconforto, e aquilo gera uma discussão, mas depois vem um pedido de perdão, e aí vem a lua de mel novamente, né? E aí esses atritos, com o passar do tempo, eles começam a ser cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Mais violentos. Mais violentos. Né? É onde então, começa já a agressão, um tapinha, um empurrão. E aí, assim, a probabilidade desse ciclo se repetir sempre, né? Que é o que a gente trabalha muito quando atende violência doméstica lá no fórum, porque os casos de violência doméstica, eles chegam para nós, principalmente quando a mulher vai para pedir a retirada da medida protetiva. Então, a mulher chega para pedir a retirada da medida protetiva e aí a gente atende ela e dá essas orientações sobre essa questão do ciclo da violência. Porque identificando o ciclo da violência, né? É mais fácil ela conseguir sair desse ciclo logo
logo que ele começa a surgir novamente. Porque quando a mulher vem para retirada da medida protetiva, normalmente, né, é o período de lua de mel. É quando ele já pediu desculpas, já pediu perdão, já deu flores, joias, né, prometeu mundos e fundos, né, para que volte o casamento. E aí, com o tempo, dentro desse ciclo, sem nenhum tipo de intervenção, a probabilidade de que isso volte a acontecer e cada vez mais grave é ainda maior. E por isso que é muito importante que os órgãos públicos, né, sejam ágeis nessa, né, logo que há essa denúncia, que tem essa atuação lá com a mulher, com a família, para poder orientá-la, para poder explicar sobre o ciclo, porque como a Elisângela colocou, quando chega lá no núcleo, já é para retirar a medida, então ele já está na fase de lua de mel. Então, assim, quanto mais rápido a pessoa receber um suporte, porque muitas das vezes a família não dá esse suporte. Às vezes a família fala, mas e os filhos? Mas você depende dele financeiramente. Então precisa que talvez alguém de fora, né, chegue e explique, olha, você tem essa saída, você pode tentar essa, você, né, aqui tem a equipe que vai poder te auxiliar, que vai poder te dar esse apoio. Então é indispensável que as políticas públicas do município que sejam ofertadas de forma urgente nesse sentido da violência doméstica também, né? É interessante isso, assim, porque a gente estava até comentando sobre isso hoje, né? O quanto nós mulheres, né, acabamos sendo desunidas nesse sentido e a gente acaba fazendo com que essa história, né, da mulher como responsável pelo comportamento do homem, né, ela continue acontecendo, né? Então é muito comum, de repente, a gente ver uma amiga, né? Digamos assim, né? A gente vê uma amiga numa situação ruim ou ver uma história de uma mulher de uma situação ruim e a gente apontar o dedo e dizer assim, né? Nós, como mulheres, apontar o dedo e dizer assim, mas olha só a roupa que ela estava usando, mas olha o lugar que ela estava andando, né? Mas também estava com esse tipo de gente, bebendo, mas a gente não fala isso dos homens. A gente não questiona o comportamento deles. Isso é cultural ou é falta de como se diz? Entre as mulheres, falta de companheirismo mesmo, como que a gente poderia falar? Nós aprendemos isso. Isso é cultural? Isso é cultural. A gente pode colocar como se fosse cultural? É um pouco meio assim, é engraçado, chega a ser irônico, né? Porque, imagina, nós aprendemos a vida inteira, né? Que, por exemplo, não se bate mulher, né? Por exemplo, quem tem... Eu falo isso porque eu tenho primos, né? Eu sempre vi minhas tias educando os meus primos. Falei assim, não bate, nunca pode se bater em mulher, né? Eu vejo, quando eu era criança, né? A gente ia na escola, sempre os professores falando a mesma coisa. Não se pode tirar um fio de cabelo de uma mulher, uma coisa assim, né? Mas com a pétala de uma rosa, né? Não pode bater nem com a pétala de rosa, não se bate mulher. Mas a gente vê que não é assim. Mas ao mesmo tempo... Que nunca foi assim. E que os homens sempre foram unidos e que as mulheres sempre existiram uma rixa. Eu não entendo. Sim, então, mas ao mesmo tempo em que a gente diz assim, não se bate uma mulher nem com a pétala de uma rosa, né? Quando acontecem as atividades na escola, né? Jogar futebol, por exemplo, é coisa só de menino. Então a gente permite, né? E a gente diz, deve-se, né, tratar com respeito, mas tem coisa que não é para menina. Andar de perna aberta não é coisa de menina. Menina tem que querer desfilar. E ao mesmo tempo em que se podam as meninas, nós também podamos os meninos. Né? Como? Porque se o menino chora, ele é mariquinha. Né? Não pode chorar. Né? Menino não pode chorar. Menino não pode expressar sentimentos, expressar emoções, né? Então, isso acaba, de certa forma, desenvolvendo homens com dificuldade de lidar com suas emoções e sentimentos. E com dificuldade, inclusive, de reconhecer que precisam de ajuda. E não pode ajudar em serviço doméstico de casa, não pode fazer comida. Isso é coisa para mulher, não, e na verdade não existe. Principalmente hoje, né? Principalmente hoje. E olha só como isso é, assim... cultural e até atual, essas mudanças, e por isso a gente está nesse processo de transição hoje, né? Eu digo que a gente está vivendo um paradigma muito diferente, né? Porque até 1962, se eu não estou enganada, né? A gente estava olhando hoje, revisando o material, mas até 1962, né? Mulheres e crianças eram considerados seres sem direitos. Sem qualquer direito. Então, da mesma forma que se tratava uma criança, se tratava uma mulher.
ela não criança. tinha direito. E existem, inclusive, instruções. Se a gente procurar na internet, a gente consegue encontrar até assim instruções de em que momentos e de que forma corrigir a sua esposa, né? Da mesma forma como se orientava na educação dos filhos, né? Então, tudo que a esposa devia fazer dentro do lar, e se ela não fizesse, o que você deveria fazer com ela? Como que você poderia corrigi-la, né? Que tipo de tapinha você podia dar, em onde, né? Então, tem orientações sobre esse contexto, né? Então, assim, a luta em relação ao direito das mulheres e as possibilidades, né, de ampliar as possibilidades das mulheres é muito atual, né? Porque 62 é o ano de nascimento, provavelmente, da maioria dos nossos pais, né? Sim. Então, é muito recente. Muito recente, verdade. E é importante, só como nós falamos, que é a questão cultural, e que a cultura ela é possível de se modificar. E é aí que entra a educação. Então, esse espaço que vocês abriram aqui, a rádio abriu pra gente poder falar sobre isso, é indispensável, né? E que isso chegue nas escolas, que isso chegue nos comércios, que isso chegue em todos os lugares, porque a cultura ela vai mudando. Então, por que não mudar? Se não tá certo, não tá legal, tem alguém que tá sofrendo com isso, então é algo que não tá legal, não tá interessante. Então, por que não mudar? Então, não é porque é cultural, gente, é cultural a mulher ter rixa uma com a outra. Isso aí já... Não muda. Não vai mudar. Não, isso muda. Isso depende de nós. Nós, como agentes transformadores, a gente precisa mudar a cultura para que ela seja diferente, para que as próximas gerações sofram menos do que nós. É verdade. Inclusive, nós temos aqui Hoje o mundo ele é doente devido a pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que vivem à base de remédios, e a maioria delas, geralmente parte, são mulheres. Por que será? Porque de alguma forma, alguma coisa não está certo, e onde a gente tem que começar a mudança através desses comportamentos que vocês falaram. Isso é cultural, não muda. Muda sim. E vocês estão aí para poder ajudar a mudar esse comportamento, para ajudar as mulheres em especial, já que nós estamos falando de violência doméstica, para que não sofra tanto como vem sofrendo aí, né, com várias cargas, várias obrigações, e ainda no final do dia, ou da noite, ou da madrugada, de repente ser maltratada pelo seu companheiro. Nós estamos ao vivo pelo site florestanoticias.com, também pela Rádio 104 FM. Nós estamos hoje conversando um tema para lá de polêmico e, claro, um tema muito importante, né, para toda uma sociedade, que é o tema violência doméstica, falando sobre o Agosto Lilás, que na sequência a gente vai voltar a conversar com a Elisângela Sobreira, psicóloga do Tribunal de Justiça de Rondônia, e também com a Joyce Carla Mancini de Oliveira, ela que é assistente social do Tribunal de Justiça também de Rondônia, hoje participando do Comunidade Ativa aqui no podcast da 104 desta quinta-feira. Elisângela, nós estamos aqui recebendo várias mensagens, inclusive do William Júnior. Ele mandou aqui mensagem pra gente no aplicativo do Floresta Notícias, inclusive. Estamos pelo YouTube, né? O William Júnior, parabéns, assunto muito importante. Olá, bom dia. Essa assistente social é muito linda, hein? Participe. Aí o Marco aqui, o Artefatos na Palmeiras, que é o seu esposo, né? Eu já copiei aqui. Deixa eu ver aqui, a Cleusa Tolotti, a nossa assistente da rádio também, né? Bom dia, estamos ao vivo com o programa podcast, está sendo muito bom, com profissionais altamente qualificadas e experientes, né? Nossa assistente Cleusa Tolotti, a Beatriz Nunes, a melhor assistente social que eu conheço, Lucimar Simplício de Souza, assunto muito importante, parabéns, e outros, né? Internautas também mandando mensagens pra gente, mandando aqui no meu privado, dizendo que o assunto é muito importante para toda uma sociedade. Afinal de contas, muitas mulheres sofrem todos os dias com violência doméstica. Inclusive, eu tive a ciência, a informação, a Joyce, que Alta Floresta tem muitos casos que as pessoas nem imaginam a quantidade de casos sobre violência doméstica que chega na delegacia de polícia civil todos os dias, é isso?
Sim. Recentemente nós fizemos um levantamento lá das medidas protetivas e era em torno de 20 por mês, né? Então, em torno quase de... uma por quase dia, uma né? por dia. Quase uma por dia. E assim, esse levantamento, ele leva em consideração as medidas protetivas deferidas. Sim. Ele não leva em consideração todos os registros de violência contra a mulher. E vocês que têm coragem de ir, imagina as que não têm. E outra questão, né, que a gente também estava comentando, né? A medida protetiva, ela é dada somente para situações de violência doméstica familiar, né? Ou seja, violência de gênero, né, ou violência contra a mulher, né, contra o ser mulher, né, o que é considerado ser mulher para nossa sociedade, e que envolve familiares ou pessoas que são consideradas que tenha vínculo afetivo. Então, violência... Por exemplo, a filha da esposa, a enteada. Justo, isso. Mas vamos supor assim, se eu sofrer uma violência fora do âmbito familiar, né? De repente eu tô ali na rua e aí alguém me agride, pode ser homem ou mulher, enfim, né? Eu sofro uma agressão. Essa violência não entra nessa estimativa, né? Então, é só mesmo, a gente levantou esses dados só mesmo em relação às violências domésticas contra a mulher, que são que se enquadram em Maria da Penha. Tá certo. Hoje vocês estão aqui representando o Tribunal de Justiça, né, de Rondônia e também as especialidades, a graduação que vocês têm. Mas eu gostaria de falar o porquê do Agosto Lilás. Gostaria que vocês falassem um pouquinho e explicassem para todos nós, né, o significado do Agosto Lilás. Então, o Agosto Lilás, ele surgiu nesse mês de agosto, justamente em função do aniversário da lei, né, de violência doméstica. A lei é uma lei recente, né, ela não completou maioridade ainda, nós temos 17 anos só de lei Maria da Penha. Então, agosto é o mês de aniversário, dia 7 de agosto foi o mês em que, foi o dia e o mês em que a lei foi promulgada, né? E aí, assim, o Lilás, ele entrou, né, como representação do feminismo. Então, o grupo feminista, ele tem o Lilás como uma cor representante e em respeito a esse grupo feminista, por tudo que a cor Lilás representa, né, que seria espiritualidade, sensibilidade, força, né, enfim, o Lilás acabou representando, então, esse mês, né, em função do aniversário da lei e também em função de ser a cor, né, identificada pelo feminismo como sendo a cor de referência. E, na verdade, é uma cor forte e simboliza também as mulheres, né? Porque geralmente você pensa na mulher só no rosa, mas o Lilás, ele também representa, né, as mulheres. Tem, assim, o Lilás, ele surge, na verdade, de duas cores, né? Que seria o azul e o vermelho, né? Então, são duas cores fortes, mas com significados opostos, né? Então, o azul como sendo de algo mais espiritual, de paz, né? De questões mais sensíveis, né? Que voltam à espiritualidade, e o vermelho como fogo, paixão, né? Algo mais ardente, enfim. Então, seria como se fosse a junção dessas duas cores, né? E o equilíbrio aí dessas duas questões. É verdade. E qual o objetivo da campanha Agosto Lilás, né? Que traz aí o significado para a violência doméstica? O Agosto Lilás, ele vem, né, nesse mês para que a gente possa continuar falando sobre as situações, mas também divulgar e conscientizar as pessoas sobre o que é a lei, sobre como ela funciona, né, conscientizar os tipos de violência, para que as pessoas possam cada vez mais identificar, né, essas situações e que consigam também identificar como sair dessas situações de violência, porque não basta só a gente identificar o que é a situação de violência, mas a gente precisa também saber como lidar com essas situações. E aí entra a proposta, né, de que em agosto se trabalhe isso. O Tribunal de Justiça, ele tem uma campanha já que acontece a cada 3 meses, que se chama Paz em Casa. Inclusive, o último Paz em Casa nós fizemos lá na aldeia, né, aqui próximo de Alta Floresta, próximo, entre aspas, né? A Rio Branco? Justamente, nós fizemos uma campanha lá na aldeia, foi muito bacana, assim, né, conversar com as mulheres e com os homens, né, sobre violência doméstica naquele contexto, né, de etnia, né, uma cultura totalmente diferente, mas que se aproxima muito, assim, do que a gente também vive.
Então foi muito bacana. Então a cada 3 meses o Tribunal de Justiça já faz um trabalho, uma força-tarefa, né, que é o Paz em Casa. É exatamente isso. Desculpa interromper você, mas pegando um gancho no que você disse, pela cultura ser diferente, né, cultura indígena, e por eles estarem bem distante aqui da área urbana, né, que são mais de 100 quilômetros daqui na aldeia Rio Branco, a aldeia indígena, mas assim, lá já tem casos de violência doméstica entre os índios? Sim, muitos subnotificados, né, por conta principalmente da distância, como você disse. Imagina, eu não sei a precisão, mas assim, é mais de 100 quilômetros, né? Uhum. Então imagina para essa mulher que está naquele modelo de cultura, de grupo, ter que fazer uma denúncia de um homem que provavelmente é um parente, porque não um parente tão próximo, mas é um parente e às vezes é parente próximo também. Uhum. E a medida protetiva existe uma distância que a pessoa tem que ficar. E aí como é que vai retirar aquele homem daquela aldeia? Então assim, tem que ser um trabalho lá principalmente, né? Bem detalhado e principalmente com os homens mesmo, que é de conscientização, né, deles entenderem o papel do homem lá, o papel da mulher, né, e saber respeitar também isso, porque de fato é longe. Para eles notificarem aqui, imagina, para ligar, como que vão ligar? Não pega telefone, é só internet. Até pela cultura deles, sim, né? A mulher sujeita a tudo, né? A mulher sujeita a tudo. Porque é diferente assim, da gente que vive, por exemplo... Existe o que a gente chama de intracultura, né? Assim, eles têm a cultura deles, mas eles também levam características que são da nossa cultura. Então, vou pegar a título de exemplo, né, a questão do alcoolismo. Então, nós temos na nossa sociedade o alcoolismo que algumas famílias, né, acabam justificando o comportamento agressivo e a situação de violência pelo uso do álcool, né? Então, assim, o uso do álcool, ele potencializa o comportamento agressivo, mas ele não justifica por si só. Porque tem pessoas que bebem álcool e dormem o tempo todo. Então, ele não justifica, né? Se a pessoa está alcoolizada ou não está alcoolizada, ela fez errado, né? Então, lá, eles têm uma cachaça que é produzida por eles mesmos, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas acho que xixa. Alguma coisa nesse sentido. Xixa. Eu já vi fabricando. Já viu? Já vi. Já tive a oportunidade de ver fabricando lá na aldeia mesmo. Olha aí. Não, só não bebi. Não. Porque eu não bebo, entendeu? Eu sou zero álcool. Tá certo. Então, assim... esse álcool, né, produzido por eles, é um álcool com potencial alcoólico menor do que alguns álcools que nós temos, né, na nossa cultura. Então, por exemplo, nós temos bebidas, temos bebidas que vão de 5% até 13%, pinga, né? 15% de álcool, né? Eles lá, a porcentagem é bem baixa. Então, quando eles vêm e carregam daqui a cachaça para lá e tomam essa cachaça lá, o homem que já tem um potencial agressivo, um potencial explosivo, né? Ele tende a utilizar esse vício como sendo uma justificativa para um comportamento agressivo. E aí acaba que, assim como na nossa cultura, né, tenta se justificar o uso do álcool como, ele me agrediu porque ele estava alcoolizado, se ele não beber, ele não vai fazer isso mais. Ele é bom pra mim. Ele é bom pra mim. E aí o que mais fica assim visível é que aí o homem fala, não, eu vou parar de beber. E é sozinho, como a Elisângela falou lá no início, que o homem, justamente por ser repreendido nos seus sentimentos ali, ele não consegue entender que ele precisa de ajuda. E aí quando você fala pra ele assim, olha, a gente até tenta não usar o termo ajuda. A Elisângela falou isso pra mim um dia no atendimento e eu me liguei que é verdade, né? A gente tenta não usar isso de ajuda. Por quê? Quando você fala pro homem que é uma ajuda, aí ele, não, eu não preciso de ajuda. Então a gente tenta colocar, olha, um acompanhamento ali, um suporte, né, da equipe do CAPS, né, para ver se você faz esse acompanhamento para tentar melhorar, mas sempre tentando falar como se fosse um suporte e não uma ajuda, porque se for uma ajuda, não, ajuda eu não quero. E mesmo usando dessas ferramentas aí, ainda é mínimo a quantidade de homens que de fato vai atrás e fala, não, eu quero mesmo parar de beber, já que é o álcool que tem feito esse mal, né? Eu consigo ver quando ele realmente perde a família,
né? Eu consigo ver assim, não, agora eu preciso de ajuda. Geralmente eu acho que isso pode acontecer quando ele perde a família dele e a mulher decide ir embora levar os filhos ou não aceitam mais ter recaídas e perdoar aí o companheiro. De repente pode ser nesse caso que ele aceita, não, agora eu preciso de ajuda sim. E mesmo assim, né, pra quem é vítima, tem que sempre ter aquele alerta da fase de lua de mel. Porque aí assim, olha, não, eu realmente agora, não, mulher, eu mudei agora, porque né, a mulher talvez mudou de município, saiu daqui de Alta Floresta e foi morar ali em Rolim. E aí ele se vê perdido, fala, meu Deus, e agora eu perdi minha família, não tenho mais meus filhos, ninguém tá me apoiando, eu vou buscar ajuda. Aí ele inicia o tratamento, aí a mulher fala, nossa, ele realmente mudou. E aí a família pressionando, né, aquela mulher, até a própria sociedade pressionando aquela mulher a retornar a esse casamento, porque precisa-se ter uma família, né? Precisa ter o pai, a mãe, os filhos. E aí essa mulher retorna. E quando essa mulher retorna, às vezes aí o cara fala, não, agora eu já tô bem. Já voltou pra minha casa, eu tô bem, não tô bebendo mais. Aí ele para de fazer o tratamento. E aí torna de novo todo aquele ciclo. Como você falou em relação à medicação, né? Eu sempre falo muito em relação a isso, porque tem muitas pessoas que têm preconceito em relação ao uso de remédios, né? Então, eu não vou usar remédio porque eu vou viciar, né? E aí eu digo, olha, você só vicia um remédio quando você usa de forma inadequada, né? Então, assim, eu não uso o remédio conforme a recomendação médica e se não estiver me fazendo bem, eu não volto ao médico para que ele faça a revisão da medicação. Aí isso pode levar ao vício. Agora, a medicação em si, ela é importante às vezes para que o seu cérebro consiga descansar e consiga fazer conexões de pensamento diferente. Mas o pensamento só muda através da fala. E aí a importância de um processo terapêutico, né? Seja ele através de uma roda de conversa, né? Com outros homens, que não seja no bar, né? Uma roda de conversa bem orientada por um técnico, né? Ou de repente uma terapia individual. Então, isso vai de fato auxiliar na mudança de comportamento, porque modifica a forma de pensar. O remédio por si só, ele não faz isso, né? Então, a gente precisa da união dessas duas forças, né? Que seria a medicação e a terapia. Em alguns casos, às vezes, não é necessária a medicação, mas em outros casos, a gente tem a necessidade da medicação também. Então, claro que cada situação precisa ser avaliada individualmente, né? Assim como cada vivência de cada família. Perfeito. 10 horas e 43 minutos, você está ouvindo Comunidade Ativa. Assunto do dia. Comunidade Ativa. Comunidade Ativa. E o povo quer saber. Elisângela e Joyce, gostaria que vocês falassem um pouco sobre feminicídio. Antigamente era conhecido os crimes que aconteciam contra a violência, né, na mulher, era conhecido como crimes passionais, né? E falar dessa mudança de crime passional para o feminicídio. Então, a lei do feminicídio, né, assim como a lei da violência doméstica, ela veio para poder, primeiro que como uma forma da gente identificar quantitativo, né, de quantas mulheres a gente tem como vítimas de violência doméstica, mas também como uma forma de uma penalidade mais pesada, né, digamos assim, porque não é para ser um crime comum, né? É algo que precisa realmente da mobilização social. Então, a lei de feminicídio, eu acredito que boa parte, né, a função dela seria para essa criminalização de algo que estava se tornando muito banal. Né? Então, assim, já que eu vou preso por ter batido, então, né, na cabeça de alguns homens, né? E hoje a lei do feminicídio ela é muito mais grave, né? A penalidade é mais grave, mais severa. Então a pessoa precisa pensar bem antes de qualquer... Precisa pensar de qualquer forma, né? Mas assim, em uma situação como essa ainda mais. Existe um formulário de risco de violência doméstica, que aí se você procurar inclusive no Google, né? Formulário de risco de violência
doméstica contra a mulher, a gente encontra um formulário que a gente consegue preencher e consegue inclusive identificar assim, qual é o nível de risco que essa mulher está. Então eu, por exemplo, se eu estiver numa situação de violência, eu consigo baixar o formulário, preencher o formulário, né? E na correção do formulário identificar qual é o nível de risco em que eu estou, né? Se existe um risco maior ou um risco de menor gravidade para uma possível situação de violência futura, né? E é importantíssimo, assim, porque ele vem com questões assim bem didáticas, simples, né? E do cotidiano, né? Por exemplo, o seu companheiro, né? Possui porte de arma, ou possui acesso fácil à arma, já pensou em suicídio, já bateu em animais, já bateu nos filhos, sabe? Perguntas dessa natureza que a pessoa vai respondendo sim ou não. Monta-se, né, dentro disso uma pontuação e aí ela consegue identificar o risco. E isso é muito importante, porque é um dos formulários que a gente utiliza, por exemplo, quando ela vem para retirada de medida protetiva. Então, por exemplo, até é observado o comportamento do homem até quando ele maltrata os animais. Justo. Que coisa! Isso aí ela tem filhos, se é uma pessoa, né? Assim, e violenta. Se a pessoa tem condições, né? Se ela tem essa ideia de que os outros, né, precisam se sujeitar aos seus quereres, né? Ela é capaz de fazer isso com outras pessoas também. Né? É porque, como foi dito lá no início, não começa com um soco. Não começa com... São detalhes que às vezes a gente passa despercebido e a gente às vezes acha até que é bonitinho algumas coisas. No começo, né? Assim, ai, né? Meu dragãozinho. Justo. Meu dragãozinho. Minha feiozinha que eu amo. Meu amor. Aí depois começa a ser horrorosa. Você é tão linda, mas de saia curta não fica tão bom, né? Vamos trocar essa roupa, vamos pôr uma roupa diferente, né? Pra gente ir em tal lugar. Não gosto desse seu amigo. Essa sua amiga, Deus me livre, porque, né? E assim vai. Você hoje não pode comer, não. Beber nada, não. Antigamente até bebia, hoje você não vai beber, não. Só eu que vou beber. Coisas machistas que envolvem também. Acabam sendo naturalizadas. Que coisa. Acabam sendo naturalizadas. Aí, por exemplo, o que as mulheres devem fazer? Como funciona a rede de proteção aqui em Alta Floresta para quem sofre esses abusos? Então, o próprio TJRO lançou recentemente um aplicativo que é um aplicativo de solicitação de medida protetiva. E esse aplicativo é muito simples, você pode digitar lá no Google, TJRO, né? E lá no próprio site tem o local para você clicar lá que é solicitação de medida, ou você pode ir lá onde você baixa os aplicativos, tanto no iOS, né, que é iPhone, ou nos outros, no Android, todos os celulares que tem Android. Você consegue baixar esse aplicativo e aí lá no aplicativo você faz a solicitação da medida. E lá nesse aplicativo, quando você vai preencher um formulário, e nesse formulário eles vão fazer perguntas simples também, assim como a Elisângela falou, né? Se o seu companheiro tem acesso à arma fácil, se ele bebe, essas perguntas simples do cotidiano. E também tem um local para você inserir fotos. Por exemplo, que foi uma agressão que deixou marca. Você vai lá, tira a foto e anexa essas fotos. E um espaço para você poder mandar um áudio. Então você consegue mandar um áudio pelo aplicativo explicando toda a situação. E aí, em 48 horas, algum juiz vai avaliar aquela sua solicitação e vai aplicar a medida caso necessário, né? Se for avaliado necessário. Se é uma situação grave, né? Sim. É importante que a pessoa procure, então, né, a delegacia, para poder estar registrando em loco, né? E já pedindo, até porque a gente tem casas de acolhimento em Porto Velho, salvo engano, acho que em Catual ou também tem. Então, assim, a gente pode estar retirando essa pessoa daqui para poder garantir. No caso de urgência, liga para a polícia, sempre. O aplicativo é numa situação que você está se sentindo mais perseguida, que você talvez terminou o relacionamento, você observa que tá ali o ex-companheiro tá te observando, ou tá te ligando demais, ou invadiu a sua casa, né? Então, assim, mas em caso de urgência, o indicado é procurar a delegacia o mais rápido possível, ou chamar a polícia militar até o local, né? Que assim você evita uma situação mais grave.
E aqui na rede, você falou sobre a questão da rede de proteção do município. O município de Alta Floresta, ele já está funcionando o programa Mulher Protegida, que é uma lei estadual de 2021. E aí, o que é esse programa Mulher Protegida? O programa Mulher Protegida é quando a mulher ela recebe, ela dá entrada numa medida protetiva, ela vai receber, né, um documento, e aí ela vai procurar a assistência social, né? Lá o CREAS. O CREAS, ele fica perto, Elisângela, que eu não sei me localizar, perto da PM ali, perto da assistência social, a ação social ali. E lá você vai dar entrada nesse programa Mulher Protegida. E o que consiste esse programa? A mulher que for vítima de violência e tiver essa medida protetiva, ela vai receber um auxílio financeiro no valor de R$400 pelo período de 6 meses. Ela vai ter assistência psicossocial ali da equipe de assistente social e psicólogos do centro de referência, né, do CREAS e também do CRAS. E ela vai ser inserida em capacitação e cursos de aperfeiçoamento. E aí é um ponto importante de se destacar que nós precisamos cobrar do município, né? Aí quem conhece vereador, prefeito, secretário, é cutucar mesmo e olha, esses tipos de coisa tem que funcionar, esse programa ele tem que andar, porque a mulher ela conseguindo, né? Uma das questões é a questão da dependência financeira. Ela conseguindo se capacitar, se profissionalizar, já é um ponto positivo para ela conseguir sair daquela violência. São 6 meses com 400. Para criar coragem. Isso. São 6 meses de R$400, mas além não é de ser muito, pouco, mas é uma coragem que vai dar para ela, o primeiro passo. E aí, uma luz. Isso mesmo. Aí o que ela tem que levar lá? Né? Supondo que alguém esteja ouvindo aí, falar, mas o que eu tenho que levar? Documento de identificação com foto, o CPF, aí a decisão, como eu falei, da medida protetiva, o cadastro único, que ela faz lá no CRAS. Se ela não tem o cadastro único, ela vai lá no CRAS, faz o cadastro único e aí ela vai ter o cadastro único. E um comprovante de residência atualizado, né? E aí ela vai até lá, o CREAS, e entra nesse programa da Mulher Protegida. E além disso, né, teve uma nova regulamentação do programa Bolsa Família, que também pode auxiliar nessa questão financeira da mulher. Hoje o programa Bolsa Família ele não paga menos de R$600. Então, se a mulher é vítima de uma violência, ela entra no programa Mulher Protegida, ela é baixa renda. Aí ela tá preocupada, mas como é que eu vou pagar um aluguel? Como é que... Vai lá no CRAS, faz, a partir do momento que ela fizer esse cadastro único ou atualizar o cadastro único, né? Porque provavelmente ela terá separado, então ela tem que ir lá atualizar, mesmo que ela tenha. Ela já vai entrar no Bolsa Família caso ela cumpra com os pré-requisitos, claro. E aí já vai ser um suporte financeiro a mais para ela também, até que ela participe desses cursos profissionalizantes, desses grupos aí onde é para auxiliar na identificação da identidade, para retomar aquela autonomia, para autoestima. Então, esse tipo de trabalho que é feito pela assistência social e deveria e deve ser feito pela assistência social é indispensável. Por isso que é interessante que cobrem mesmo. A gente sempre, eu e a Elisângela, a gente sempre que vê o secretário ali, a gente já, e aí? Porque a gente sabe que é importante. Porque, olha, 20 medidas protetivas que nós tivemos acesso, né? Mais de 20 medidas que nós tivemos acesso ali. Essas mulheres, elas têm que ter um acesso a esse tipo de programa, porque senão, depois o ciclo retorna, ela vai voltar para a medida protetiva e é eterna. E tem mulher que fica eternamente nesse ciclo porque ela não consegue vislumbrar a saída. A Elisângela falou uma vez uma coisa que ficou na minha cabeça e eu uso isso. Quem tá dentro do olho do furacão, lá no meio do furacão, ele não vê para fora. Então, alguém de fora precisa ajudar. E talvez não vai ser a família, porque talvez a família não vai dar apoio. Porque às vezes a família também tem medo. Exatamente. A família também tem medo. Mesmo. Medo, então, se fizer alguma coisa com a pessoa, pode acontecer muitas outras coisas com o resto da família. Exatamente. Não somente com a pessoa que está sendo violentada, né? Sim, exatamente. Está sofrendo ali a violência. E outra, a gente está falando de 20 casos ou 20 e poucos casos em Alta Floresta de pessoas que tiveram coragem. A gente fala, meu Deus, eu não tinha noção de que isso
estava acontecendo o que estava nesse nível. Então, assim, por exemplo, se a gente não tomar atento, não ficar em alerta, a gente pode ter aí, a qualquer momento, mais casos de feminicídio e as pessoas verem e assim, ficarem surpresos, né, com medo do que pode acontecer e gerar para toda uma sociedade, né, com mais um crime bárbaro e continuam sem fazer nada, né? Depende da gente, é aquela questão cultural, né? Nós precisamos ir atrás e cobrar, e pedir que funcione, que tenha esses grupos, que tenha esse acesso a essas informações, porque a maioria das pessoas que são vítimas de violência, elas não conseguem vislumbrar a saída, elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Isso, a luz do fim do túnel tá apagada, alguém precisa ir lá e acender e ter paciência também, porque uma pessoa que tá destruída, que não tem autoestima, que não tem identidade, não é chegar lá e falar, olha fulana, não, tá te batendo aí, pelo amor de Deus. Não é isso. E outra, geralmente elas são apaixonadas pelos homens, né? Ainda tem o tal do amor, mas eu amo ele. A gente até fala em ciclo transgeracional, né? Porque é muito comum a gente perceber assim, uma repetição de comportamentos. Então aí, se a pessoa parar para olhar na história de vida dela, né, em todas as gerações anteriores, ela vai perceber outras situações onde mulheres que fizeram parte da vida dela passaram por situações de violência, né? Então aí a avó passou por situação de violência com o avô, a mãe passou por situação de violência com o pai, né? E aí eu tô aqui repetindo os mesmos passos. Por que isso acontece? Né? Agora vamos perguntar para a psicóloga, né? Por que geralmente isso acontece, né? Porque é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem. Você tá numa relação, né? A gente costuma dizer, inclusive, assim, que o pai é o primeiro amor, né, de uma filha e a mãe é o primeiro amor de um filho, né? Então imaginem qual é a relação de amor que ela tá aprendendo, né? O que ele tá aprendendo, o que é amor para essa criança que está crescendo dentro desse lar violento, né? Então isso, inclusive, assim, né? Pensando numa realidade de hoje, né? Se eu estou em uma relação violenta pelos meus filhos, então eu preciso repensar o amor que eu tenho por eles, inclusive. Porque uma relação violenta demonstra para eles que violência é amor, né? E violência não é amor, nunca, né? Então eu preciso repensar o que é amor, né? Ou como eu amo os meus filhos, até que ponto, né, eu amo os meus filhos, né? Então, por ser uma relação de aprendizagem, né, se torna um ciclo que se repete e se repete e se repete até que alguém tome consciência de que esse ciclo existe e comece a fazer movimentos diferentes. Não é fácil, porque a gente está falando aí de uma estrutura cultural, né, e de longo prazo, quer dizer, não é algo que é só dessa família, é algo que está na sociedade, né, mas é algo que é possível e nós temos profissionais que auxiliam nesse processo, né, como nós estamos falando, assistência social, a psicologia. Então, assim, nós estamos a serviço, né, desses fatores. Além disso, assim, né, desses atendimentos, a Defensoria Pública também é gratuita. Então, o acesso aos direitos também é gratuito. Você colocou agora há pouco aí, em sua fala, sobre a acessibilidade dos filhos e a mãe, né? Achar normal esse comportamento em família. Mas por que geralmente os filhos são mais apegados à mãe e as filhas ao pai? A gente tem aí diversas teorias que vão falar um pouco sobre isso, né? Assim, a psicanálise é uma delas, né? Que daí vai trazer essa ideia de que a menina, né, ela desenvolve um amor platônico pelo pai e aí para poder no futuro, né, conquistar outros meninos, né? E a menina, o menino a mesma coisa, né? E vice-versa. Então, a gente tem outras teorias que vão falar de outras ideias, né, em relação a isso, mas a principal seria a psicanálise. É um jogo sexual, né, não sexualizado, né, mas um jogo sexual para a aprendizagem do que seria ser homem e ser mulher, né, para diferenciar papéis. Que coisa. Gente, o programa de hoje foi tão maravilhoso, foi tão especial que passou tão rápido. E já estamos chegando aqui no final, né, do nosso podcast desta quinta-feira. Em nome da nossa diretora-geral, Joslaine Dias, em nome da nossa assistente, né, nossa assessora, que é a Cleusa Tolotti, em nome do Rudinês Balcheiro, que é o nosso produtor, queremos agradecer a presença de vocês hoje, né, para falar de um tema muito complexo, um tema gravíssimo, um tema
que com certeza nós teremos aí bons frutos, porque pessoas que sofrem, né, de violência doméstica, acredito que vai buscar essa ajuda aqui em Alta Floresta, porque muitas que acompanharam o programa de hoje vão buscar os seus direitos, né? Com certeza as que não tinham conhecimento que hoje têm vão se sentir mais seguras e também, de repente, de alguma forma, a gente pode ter levado aí uma luz no fim do túnel para aquelas que não tem para onde ir, não tem nenhum trabalho, não tem dinheiro, não tem nada, mas aí sabendo que existe essas duas formas aí de conseguir uma renda mensal, indo lá no CRAS, procurando obter informações, ou dos R$400 ou dos R$600, com certeza para quem não tem nada, é totalmente sustentada pelo marido, inclusive uma das violências também seja essa, porque você é uma imprestável, eu que coloco dinheiro e comida nessa casa, então você não vale nada e por aí vai. Então, de repente, hoje a gente, de alguma forma, tentou aí levar informações, utilidade pública e agradecer a vocês por terem aí, né, cedido minutos do tempo valiosos de vocês, né? Hoje vocês pediram aí licença, né, do TJ para virem aqui, isso, né? Sim, sim. E participar desse podcast que, com certeza, será inesquecível. Teremos outras oportunidades assim, espero, novamente, se Deus quiser. Elisângela Sobreira, suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço aí o convite, né? A gente fica à disposição, né? É um assunto bastante pertinente e tem vários outros assuntos que a gente pode estar discutindo e conversando também. Nós viemos sim com autorização, né, da doutora Anne Caroline, que é a juíza que está respondendo pela comarca no momento. Em breve teremos um juiz titular, né? No momento ela autorizou a nossa vinda para que a gente pudesse estar falando, justamente por entender que também, né, esse é um assunto bastante importante para as mulheres e para os homens também, né, da nossa sociedade. Então eu agradeço imensamente aí o espaço. Nós que agradecemos, conversamos com a Elisângela Sobreira, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, mestre em psicologia pela Unir e professora na Faculdade Farol e também especialista em terapia familiar sistêmica. Obrigada, Elisângela Sobreira. Volte em outras oportunidades, por favor, que com certeza espero que aconteçam no meu programa, viu? A Joyce Carla Mancini de Oliveira, super simpática, também assistente social no Tribunal de Justiça de Rondônia, especialista em gestão social e políticas públicas. Obrigado pela presença, espero que seja a primeira de muitas outras. Eu que agradeço e assim, esse espaço foi incrível, poder falar sobre esse programa, né, e esclarecer bastante as coisas, e eu espero que realmente nós colhamos bons frutos, né, desse momento. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, uma ótima quinta-feira para vocês, aos nossos ouvintes, internautas, aos seguidores do site Floresta Notícias, a você que nos acompanhou mais uma vez em um podcast no Comunidade Ativa aqui pela Rádio 104 FM. Nosso muito obrigado. Quinta-feira a gente volta com muito mais. Eu vou te falar, não perca o próximo podcast Comunidade Ativa, que vai estar tão bom como este de hoje. Nosso muito obrigado, repórter Poliana Martins, a sua radialista, sua loira de hoje sempre, e Rudinês Balcheiro. Daqui a pouco a gente volta ao vivo pela 104, mas por enquanto a nossa programação pelo site Floresta Notícias fica por aqui, né? Um abraço a todos, a gente segue agora no Bom Dia em Alta para os ouvintes da 104. Até mais!